Bom, vamos lá então. Vamos falar então um pouco hoje para encerrar esses tópicos iniciais da norma padrão. Depois a gente retoma alguma coisa na hora de falar sobre coesão, né, estruturação das frases, as formas de evitar repetições, de você construir os parágrafos, etc., né? Mas a gente encerra aí essa parte inicial que envolve basicamente, né, as partes mais importantes ali, questões de pontuação, tanto no período simples quanto no período composto, né? E aí, algumas questões de colocação pronominal e de regência, tá? Lembrando, então, que na aula passada eu falei sobre o uso das vírgulas, falei as regras gerais, me concentrando mais no período composto, tá? E aí eu falei para vocês assistirem o vídeo também sobre orações coordenadas e subordinadas, tá? Que é complementar aquilo ali, porque algumas das regras vocês viram. Por exemplo, usa-se vírgula para separar as orações subordinadas adverbiais se elas vierem no início da frase, deslocadas. Como eu sei que é uma oração subordinada adverbial? Aí eu vou no vídeo das orações subordinadas e dou uma olhada, né? Não dá para a gente fazer tudo aqui no momento, senão a gente teria que ter as 4 aulas síncronas, né? Não é essa a ideia durante o ensino remoto. Então, agora também eu vou falar um pouco sobre a colocação pronominal e a regência, mas aí na parte da regência, eu coloquei as principais regras aqui na aula, mas depois eu coloco para vocês no Moodle um arquivo mais completo e também com todas as regras da crase, que eu vou explicar as regras da crase também, as principais, né? Mas aí eu coloco um guia de consulta para vocês no Moodle que vocês vão usar quando forem escrever e tudo mais, e resolver os exercícios também. Vou colocar uns exercícios de fixação aí dentro do simulado para isso, tá? Então, olha só, em relação à colocação pronominal, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, né? Colocação de quais pronomes? Dos pronomes pessoais, dos pronomes demonstrativos, dos pronomes relativos? Não. Quando eu falo em colocação pronominal, eu estou falando dos pronomes átonos, né? Aqueles pronomes que eles realizam uma função de objeto, tá? E aí eles vêm acompanhando o verbo, tá? Em geral, são verbos que eles têm essa forma pronominal que a gente chama, né? São verbos que eles são acompanhados por pronomes, né? Por exemplo, ela se vestiu para ir à festa, né? O verbo vestir, ele pede essa forma pronominal, né? Eu não posso falar assim, ela vestiu para ir à festa. Vestiu quem? Se ela vestiu ela mesma, né, eu vou usar uma forma para me referir, porque se eu falo, sei lá, ela vestiu sua filha, né, aí o objeto é outro. Agora, se o objeto da ação é o próprio sujeito, né, no uso desse, nós vamos fazer o uso do verbo pronominal, tá? Ou seja, o verbo acompanhado de um pronome, e esse pronome vai ser um pronome átono. Átono é só o nome que a gente dá para esses pronomes, tá? Quais são os pronomes átonos, né? Na primeira pessoa nós temos o me, na segunda o te, né? Na terceira se, o, a e lhe. Essas são as 3 pessoas do singular. Na primeira pessoa do plural, nos. Na segunda pessoa do plural, o vos. Na terceira pessoa do plural, se, os, as, lhes. Sempre lembrando, português brasileiro, né, pelo menos na variante falada aqui na nossa região, no estado de São Paulo e em vários lugares, e também no português escrito atual, aí, né, a norma padrão atual, a gente praticamente não usa a segunda pessoa do singular e nem a segunda pessoa do plural, tá? Existem algumas regiões em que eles usam na fala, mesmo não seguindo exatamente ali a conjugação do português de Portugal, tá? Mas então vamos nos concentrar principalmente nas primeiras pessoas, né, do singular e do plural, e na terceira do singular e do plural, beleza? Então, sabendo quais são esses pronomes que nós vamos colocar, né, que estão dentro da colocação, nós temos que pensar o seguinte: existem 3 tipos de colocação pronominal. Uma é chamada próclise, uma é chamada mesóclise e a outra é chamada ênclise.
Professor, preciso saber esses 3 nomes? Não, tá? Vocês só precisam saber o que eles se referem e, na verdade, o que vocês precisam saber de fato é, no meu texto escrito, como que eu faço essa colocação pronominal se eu estiver seguindo ali uma norma padrão, que é aquela que eu vou seguir no meu TCC, é aquela que eu vou seguir na minha redação, certo? Uma redação dissertativa, claro, né? Se for uma narrativa que eu vou utilizar, por exemplo, o jeito que o personagem fala, etc., aí eu tenho maior liberdade, mas eu digo num texto mais técnico, né? Um TCC, uma monografia, a sua redação, né? Uma resposta dissertativa, né? Aí, utilizando a norma padrão, uma das preocupações que eu vou ter é a colocação pronominal. Então, primeiramente, a próclise, que na fala da língua portuguesa é a que a gente mais utiliza, é a que a gente utiliza em todas as situações, tá? Quais são as situações em que a próclise, ou seja, a colocação do pronome átono antes do verbo, quais são as situações em que a próclise é obrigatória? A primeira delas é quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Como assim? Que tipos de palavra que atraem a próclise, ou seja, fazem, de acordo com a norma padrão, com que o pronome tenha que vir antes do verbo? Palavras de sentido negativo, por exemplo, como não, nunca, ninguém, jamais, né? Palavras que dão um sentido negativo. Um exemplo aqui, não se esqueça de mim. Professor, escrevi, não esqueça-se de mim. Está errado? Tá. De acordo com a norma padrão, está, né? Seria um erro de uso da norma padrão na sua redação. Quando os advérbios estão antes dos verbos, quando temos um advérbio ou uma locução adverbial, que é um advérbio formado por mais de uma palavra, antes do verbo. Exemplo, agora se negam a depor. E se eu tivesse um adjunto adverbial, que é aquele advérbio formado, vamos dizer, por mais de 3 palavras ali, que eu vou separar com uma vírgula ali no início, né? Vamos dizer que fosse assim: a partir desse momento se negam a depor. Como a partir desse momento eu teria uma vírgula depois de a partir desse momento, aí viraria ênclise, entra uma outra regra, tá? Que é depois de vírgula, depois da pausa, né, da vírgula, usa-se ênclise. A gente vai ver essa regra depois. Então, no caso do advérbio, só se ele não tiver separado por vírgula, tá? Depois, com os exercícios, a gente vai treinar isso. Conjunções subordinativas, basicamente que, onde, quem, tá? Conjunções desse tipo, assim. Então, quando a gente tiver ali essa conjunção que indica o início de uma oração subordinada, voltem lá no vídeo sobre orações subordinadas, eu vou usar a próclise. A principal das conjunções subordinativas é o que. Depois de que, eu uso próclise. Sob que me negariam, e não sob que negariam-me. Beleza? Sob que me negariam. Depois de pronomes relativos, que no caso aí foi usado o que também, né? Uma regra que é importante lembrar, apesar de estar separada em duas, como é o mais comum que vai aparecer tanto nas subordinativas quanto nas relativas, é o seguinte: depois do que usa próclise, tá? Depois do que usa próclise. Soube que me procurou e não soube que procurou-me, por exemplo, tá? Então, ali um outro exemplo, identificaram 2 pessoas que se encontravam desaparecidas. Também usamos próclise depois dos pronomes indefinidos. Então, poucos te deram a oportunidade e não poucos deram-te a oportunidade, né? Poucos, alguns, muitos, tá? Esses são os pronomes indefinidos, aqueles que vão marcar quantidade, mas não vão indicar a quantidade exata. Por isso, o nome, indefinidos. E os pronomes demonstrativos, este, esta, isso, isto, desse, dessa, disso, disto, daquilo, tá? Disso me acusaram, mas sem provas, e não disso acusaram, tá? Eu vou passar o arquivo junto para vocês, não precisa ficar decorando, tá? Pode usar como consulta, aí fazendo os exercícios vai ficar mais fácil de ir
memorizando isso, mentalizando esses usos. Outros dois casos em que temos uso obrigatório da próclise em orações que se iniciam com palavra interrogativa, tipo quem, qual, tá? Em orações iniciadas por palavras exclamativas. Então, dois exemplos. Quem te fez a encomenda? Quantos se ofendem por nada? Tá? Que são ali, então, também termos que puxam a próclise. Na prática, gente, no português brasileiro, esses daí são os casos em que a próclise é obrigatória. Percebeu que em nenhum deles é início de frase, né? Então, na prática, no português brasileiro, nós usamos a próclise, mesmo na escrita, né? Nos casos em que nós temos o pronome ali junto com o verbo no meio da frase. Início de frase você sempre vai usar ênclise, depois de vírgula também. Meio de frase, em geral, você vai usar a próclise, tá? Com exceção só de alguns casos que eu vou passar da ênclise para vocês. Nos outros, prefiram sempre usar a próclise porque você corre menos chance de errar, tá? E é o mais comum do português brasileiro, não do português de Portugal, mas do português brasileiro, tá? Aqui um que vocês nunca vão usar, né? Mas vou colocar só para vocês saberem, que é a mesóclise, né? É quando o pronome vem entre o radical e a desinência do verbo. Ou seja, por exemplo, eu falo assim, ele realizará um evento. O radical aí é realizar e a desinência de futuro é o a, né? Realizará. O que eu vou fazer? Eu vou separar o radical e a desinência, no meio eu vou colocar o pronome átono. Quando eu faço isso? Quando no início de frase, ou depois da vírgula, enfim, quando eu tiver os casos em que eu usaria ênclise, eu tiver um verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito. Eu vou usar a mesóclise, professor? Eu recomendo que você não faça isso, né? Agora, é importante a gente saber o caso da mesóclise para a gente saber que a gente não pode usar ênclise nesse caso. Por exemplo, eu não posso dizer assim, realizará-se um grande evento. Realizará-se. Ou acompanharia-te nessa viagem se não fossem meus compromissos. Eu não posso usar ênclise com futuro do presente e futuro do pretérito. Eles exigiriam a mesóclise, tá? Por isso que existem formas de evitar essa escrita com a mesóclise, onde ela seria obrigatória, mas depois eu falo um pouco sobre isso com vocês, né, num outro momento ali, quando a gente estiver falando de estruturação de frases e coesão, beleza? Mas só para saber, então, início de frase ou depois de vírgula, tá? O verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito, eu usaria a mesóclise. Exemplo ali, realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz no mundo. Não fossem os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Beleza? A gente usa na prática? Não. Eu, na verdade, nem quando vou escrever artigo, texto acadêmico, essas coisas, evito ao máximo usar a mesóclise. Tem gente que gosta de usar, não sei se para mostrar ali uma certa erudição, tudo, eu acho uma bobagem, né? Mas tá aqui a regra para vocês de como usar. Depois eu falo para vocês como evitar também, tá? E por fim a ênclise, que é quando o pronome vem depois do verbo, né? As duas principais regras, início de frase e depois da vírgula, que são a 3 e a 4. Vou-me embora agora mesmo, né? Eu não, pela norma padrão, pelo menos, eu não posso colocar assim, por exemplo, me empresta um dinheiro para eu ir comprar pão na padaria, né? Se eu fosse escrever seguindo a norma padrão, seria empresta-me um dinheiro para eu ir comprar pão na padaria, né? Quando a gente for falar do modernismo, eu explico um pouco melhor essas diferenças entre
essa norma, o português falado, nessa questão das variações. Mas se a gente for pensar na norma padrão, né? Início de oração, uso ênclise, que é a regra 3 aqui. Vou-me embora agora mesmo. E depois de vírgula, que é a regra 4, quando houver pausa antes do verbo. Se eu ganho na loteria, vírgula, mudo-me hoje mesmo. Tá? Quais são os outros casos em que a ênclise é obrigatória? Depois de imperativo, né? Silenciem-se todos. Depois que do verbo no infinitivo, ou seja, o verbo sem conjugar, né? Não era minha intenção machucar-te, não te machucar. Regra 2 aqui. E a 5, depois de um verbo no gerúndio. Recusou a proposta fazendo-se de desentendida e não se fazendo de desentendida. Beleza? Bom, essas foram as questões das colocações pronominais. Eu trouxe para vocês aí um geralzão das regras. Aí, alguns exercícios do simulado eu vou colocar, que é para a gente praticar mesmo esse uso. Vou colocar ali algumas frases para vocês colocarem na regência correta, tudo, né? E aí vocês vão poder consultar, obviamente, né? Isso não é algo assim de se ficar decorando. Isso é algo que a gente, na prática do uso, a gente acaba internalizando, né? Por exemplo, você está lá escrevendo, vão aparecendo casos em que você vai ter que pensar, putz, e aqui? Vou usar esse pronome, né? Colocação pronominal. Ele é antes ou depois do verbo? Ao invés de simplesmente seguir o instinto, quando eu tiver essa dúvida, volta aqui nesse slide, dá uma olhada, tá? Vê a regrinha, vocês viram que são bem simples, né? Basicamente, vê ali e fala, opa, aqui pode ser tal, né? A dica que eu passei para vocês é essa. Usa a ênclise só nos casos em que ela é obrigatória, né? Início de frase, depois de vírgula, verbo no infinitivo, imperativo e gerúndio. Todo o resto usa próclise, para você não se confundir, tá? Regência verbal, pessoal, é quando a gente tem o verbo que ele vai precisar, é o verbo que a gente chama de transitivo indireto, ou seja, o verbo que ele precisa de uma preposição depois dele, né? No arquivo que eu vou passar uma tabelinha com a regência nominal também, porque no caso da regência nominal não é nem tanto dúvida, né? É mais ali um guia de consulta mesmo. Da regência verbal eu trouxe para vocês, porque a gente tem o caso da crase, que eu vou explicar, e a gente tem alguns verbos cuja regência é um pouco confusa, né? Por que confusa? Porque muitas vezes a gente, na língua falada, do dia a dia, né, a gente acaba usando um tipo de regência, mas a norma padrão, né, acaba colocando outra, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, só para a gente dar uma olhada aqui. Então, olha só, alguns verbos que geram dúvida. Os verbos chegar e ir. Em geral, na língua falada, a gente utiliza a preposição em. Então, fala assim, eu cheguei em casa tarde hoje. Ou, você fala assim, eu fui no mercado. Ou seja, fui, verbo ir, no, que é a preposição em mais artigo o, no mercado. Então, na língua falada, a gente usa tanto para chegar quanto para ir o em, né? É comum. A norma padrão fala para a gente usar a preposição a. Ele chegou à sua casa e não em sua casa, né? Ele foi ao mercado e não ele foi no mercado. Por quê? A regência correta, de acordo com a norma padrão, do verbo chegar e do verbo ir é o uso da preposição a. Morar e residir é mais tranquilo, né? Quem mora, mora em algum lugar. Quem reside, reside em algum lugar também. Moro em São Paulo, por exemplo. Não liga não que os cachorros estão dando um show aqui, mas eles param. Obedecer e desobedecer. Quem obedece ou desobedece, obedece ou desobedece a alguém. É comum a gente usar assim. Eu obedeci o meu pai, né? Pela norma padrão, seria obedeci ao meu pai, com a preposição a, acompanhamento da preposição, beleza? De novo, vocês vão poder consultar também, não precisa ficar decorando, tá?
E o verbo preferir, né? A gente acaba usando do que, né? Prefiro a aula do português do que a aula de matemática. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa. Prefiro a aula de português a de matemática. Tá? Vocês viram que esse A do segundo aqui de matemática tem crase. Eu já vou explicar como a gente identifica se aqui tem crase ou não. No caso está certo, aqui tem, mas eu vou mostrar para vocês como identificar isso, tá? Aí, pessoal, tem alguns verbos que têm mais de uma regência. Um exemplo é o verbo aspirar. Nós temos o aspirar no sentido de cheirar e o aspirar no sentido de almejar, de ter como objetivo, pretender. O aspirar no sentido de cheirar, ele não usa preposição. Aspirou o ar puro da manhã, né? Já o aspirar no sentido de pretender, de ter um objetivo, ter um sonho, ele usa a preposição a. Esta era a vida a que aspirava. Aspirava a uma vaga na universidade. Nesses casos que eu vou falar para vocês, verbos com mais de uma regência, eu usar ou não a preposição altera o sentido do verbo. É diferente daqueles casos em que gera só uma confusão entre fala e escrita de qual regência que eu vou usar. Aqui existe mais de uma forma, e se eu usar uma forma em detrimento da outra, eu altero o sentido daquele verbo, tá? O verbo assistir é um outro exemplo. Assistir sem a preposição a quer dizer ajudar. O técnico assistia os jogadores novatos, auxiliava, ajudava. Já no sentido de ver, tipo assistir TV, né, a gente usa a preposição a. Não assistimos ao show e não assistimos o show, tá? No caso do verbo assistir, na redação do Enem, por exemplo, como hoje em dia em textos escritos que circulam socialmente, né, os chamados textos autênticos, é muito comum a gente ter o uso do verbo assistir sem a preposição, mesmo no sentido de ver, né, não é contabilizado como erro. Lembrem-se, a língua muda, até mesmo até mesmo a norma muda de acordo com o seu uso, tá? Terceiro verbo, esquecer, né? A gente tem o esquecer pronominal, ou seja, com o uso do pronome átono, e o esquecer não pronominal. Então, eu esqueci o nome dela, eu me esqueci do nome dela. Se o verbo não for pronominal, ele não tem preposição. Esqueci o nome dela e não esqueci do nome dela. Ah, eu me esqueci. Eu quero usar essa forma. Qual a diferença de sentido entre as duas? Na prática, nenhuma, tá? Mas é uma questão ali de forma, de estilo. Eu me esqueci. Eu me esqueci o nome dela? Não, eu me esqueci do nome dela. Usei o pronome, tenho que usar a preposição, tá? Então tá aqui, quando não for prenominal, sem preposição. Quando for prenominal, preposição de. De mais a, da, de mais o, do. Verbo visar, né? No sentido de mirar. Por exemplo, visou o alvo, não uso preposição. No sentido de ter um objetivo, visava a um bom emprego. Aí eu uso a preposição a, no sentido, visar no sentido de ter um objetivo, buscar algo, tá? Verbo querer, né, no sentido de desejar e no sentido de ter afeto. Então, no sentido de desejar, sem preposição. Quero viajar. Quero viajar, sem preposição. Agora, tenho afeto pelos meus amigos. Quero aos meus amigos. Quero bem aos meus amigos, né? Por que aos? Porque é o verbo querer no sentido de ter afeto. A gente usa muito essa forma do verbo querer? Não, né? Então, tá aí só para vocês saberem, mas não é algo que a gente use muito, né? Proceder, esse acaba aparecendo um pouco mais, né? No sentido de ter fundamento, não usa preposição, então suas queixas não procedem,
não procede a sua reclamação. Ó, a sua reclamação, esse A é o artigo, tá? Eu poderia falar não procede sua reclamação, estaria certo também. Quando eu falo no sentido de se originar de algum lugar, aí eu uso a preposição de, né? Por exemplo, os males da humanidade procedem da falta de respeito e não procedem à falta de respeito, procedem da falta de respeito. E no sentido de começar, dar início, executar, aí eu uso a preposição a. Os detetives procederam a uma investigação criteriosa. Beleza? Então, essa é a regência do verbo proceder. Tá acabando já, tá? Verbo implicar. Também, 3 sentidos diferentes. No sentido de causar alguma coisa, sem preposição. Essa decisão implicará consequências. Não é implicará em consequências, não é implicará com consequências. É implicará consequências, implicará sérias consequências, tá? Agora, se eu vou comprometer, né? Por exemplo, o cara deu um depoimento e ele implicou alguém, né? Ou seja, ele comprometeu alguém, certo? Aí é a preposição em. Implicou o negociante no crime. Em mais o no. No crime, tá? Implica alguém em alguma coisa, tá? E no sentido de ter antipatia, é implicar com alguém, né? Ela implica comigo o tempo todo, né? Eu implico com ela o tempo todo. Implicar com, ter antipatia. E por fim, o verbo custar, tá? No sentido de ser difícil, preposição a, custou ao aluno entender o problema, custou a ela entender o problema. No sentido de acarretar, exigir, obter por meio de, sem preposição, né? O carro me custou todas as economias. Nesse caso, percebo que eu usei a forma pronominal, né? Custou-me ou me custou. No sentido de ter valor de, ter o preço, também sem preposição. Imóveis custam caro, sem preposição nenhuma. O único caso que tem preposição é no caso de ser custoso, difícil, tá? Para terminar, pessoal, a crase. O que é a crase? A crase é um elemento da regência. O acento diferencial da crase, que é aquele acento para o lado contrário, diferente do acento agudo, que é para cá, né? O acento da crase para cá, ele vai aparecer em cima da letrinha A quando essa letra A for a marca de preposição A mais artigo A. A gente não, em português, a gente não pega e fala a, eu vou a casa, né? A gente junta tudo em um A só e na escrita diferencia com o uso da crase. Às vezes é difícil a gente saber onde tem crase ou não, porque, como vocês perceberam, ela não existe na fala, né? Na fala a gente continua falando do mesmo jeito, a gente fala a, né? Como que eu identifico se uma expressão, uma oração tem crase ou não? Eu trouxe aqui 2 dicas para vocês, né? Uma delas é substituir a palavra feminina por uma masculina equivalente, né? Se no lugar onde está o a aparecer ao, quer dizer que eu tenho preposição a mais artigo. No caso da masculina, a, preposição a mais artigo o. Então, no caso da feminina, eu uso a crase. Uma outra forma que complementa essa aqui da letra A é eu substituir aquele A por para. Se aparecer sem mudar a palavra da feminina para masculina, tá? Eu mantenho do jeito que tá. Se aparecer para a, eu tenho preposição para, mais o artigo a. Quer dizer que quando eu tiver só o a ali, eu tenho crase. Se apareceu só para, eu não tenho crase. Vou dar um exemplo para vocês. Vou a Paris. Putz, professor, vou a Paris. Eu coloco crase nesse a, né, do a Paris. Faço essa troca aí que eu falei para vocês. Troca o a por para.
Vou para Paris e não vou para a Paris. Se tem só vou para Paris, quer dizer que tem só a preposição. Se tem só a preposição, quando eu volto no a, eu sei que não tem preposição mais artigo. Tem só a preposição. Então, não tem crase. Tá? Essa é uma forma. A outra é substituir a palavra feminina por uma masculina equivalente. As informações foram solicitadas à diretora. Falei, putz, esse A antes de diretora tem crase? Troca por diretor. As informações foram solicitadas o diretor ou ao diretor? Ao diretor. São palavras equivalentes, então quando tiver diretora lá, tem crase, tá? Faça isso no seu próprio texto quando estiver revisando, que aí você vai diminuir muito os erros de onde coloca crase ou não. Não vai sair naquela coisa por instinto, sabe? Colocando aqui eu acho que tem, aqui eu acho que não, que vocês costumam fazer muito isso. Vírgula por instinto, crase por instinto, ponto final por instinto, terminar ou começar parágrafo por instinto. Agora, o nosso instinto ele tem um problema, gente. Ele pode estar errado, né? O meu instinto pode me dizer que aquela pessoa que eu acabei de conhecer é o amor da minha vida. Isso não quer dizer que daqui 6 meses ela não vai ter me assassinado, entendeu? Porque o meu instinto pode estar errado. Não confie tanto no seu instinto. Seja um pouco cético, né? E aí utilize técnicas para você fazer as coisas, para você compreender as coisas, certo? No caso de nomes geográficos, nomes de lugar, né? Quando eu tiver o ir, né? No caso de eu faço a substituição pela expressão voltar do lugar. Se aparecer voltar da, quer dizer que o lugar, o nome do lugar pede artigo, né? Então aí eu vou ter crase quando tiver só o a. Se aparecer voltar de, aí não tem crase. Olhem dois exemplos. Faremos uma visita à Bahia. Como eu sei se esse antes de Bahia tem crase? Troca ali pela expressão voltar de. Voltei da Bahia ou voltei de Bahia? Voltei da Bahia. Então quer dizer que o nome é a Bahia. Então, quando apareceu ali uma visita à Bahia, a com crase, porque quem visita, no caso aí, vamos fazer, né? Faremos. Aí vai ter essa marca com a preposição, e aí Bahia, o artigo feminino, né? Então, fomos à Bahia, ou faremos uma visita à Bahia, voltamos da Bahia ou de Bahia? Da Bahia, tem crase antes do A, tá? Não me esqueço da viagem a Roma. Putz, esse antes do Roma tem crase? Faz a troca. Voltei de Roma ou voltei da Roma? Voltei de Roma, né? Então, eu não uso a crase, né? Porque eu não falo a Roma, eu falo só Roma, né? Nome de lugar tem isso, alguns nomes são femininos, masculinos e outros, né, não tem marcação nenhuma. Beleza? Então é isso, gente, sobre colocação pronominal e regência, né?